Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a história do Botox. Então, o Botox hoje é um dos procedimentos estéticos mais realizados no mundo e aqui no consultório não é diferente, também é um dos mais procurados, né? Tem as suas peculiaridades, suas particularidades no seu histórico, tá bom? Então, eu sou o Dr. Silas Cavalcante, cirurgião plástico, e vou contar aqui para vocês esse breve histórico. Então, em 1800, lá no século passado, foi descrito pela primeira vez uma doença de comprometimento neuromuscular, em alguns casos muito graves, que se chamou de botulismo. Então, Justinus Kerner foi quem conseguiu dar esse diagnóstico, né, dessa doença nova. Um tempo após, em 1895, ou seja, quase 100 anos após a descoberta do botulismo, foi que se conseguiu finalmente isolar o agente etiológico, ou seja, a bactéria causadora dessa doença, que passou-se a se chamar de Clostridium botulinum. E passou-se mais alguns anos, em 1920, que Sommer finalmente isolou quem causava a doença botulismo. Em 1800 foi descoberto o botulismo, ou seja, a doença. Em 1895 se isolou a bactéria causadora, o Clostridium botulinum. E somente em 1920 se isolou a toxina botulínica do tipo A. Então, passado mais alguns anos, em 1949, conseguiu-se descrever o mecanismo de ação, ou seja, como essa bactéria produzia a toxina botulínica e como essa toxina botulínica fazia essa paralisação da musculatura, ou seja, ela agia na placa neuromuscular, inibindo a liberação de uma substância chamada de acetilcolina. Então, essa inibição gerava essa paralisação da atividade muscular. Então, aí se conseguiu descrever o mecanismo de ação da toxina botulínica, ou seja, só em 1949, quase 150 anos após a descoberta da doença em si. Então, somente em 1979 é que se passou a utilizá-la com finalidade terapêutica. Então, isolou-se a toxina e só 30 anos após é que passamos a utilizá-la de forma terapêutica, tá? E somente depois, em 1988, é que um grupo de cientistas dos Carruthers fizeram pela primeira vez o uso, a aplicação cosmética, tá, da toxina botulínica. Isso nos Estados Unidos. Porém, aqui no Brasil, só chegou a toxina botulínica, com o nome comercial de Botox, em 1992, com a finalidade apenas terapêutica. Era usada para tratamento de hiperidrose e de doenças neurológicas. Então, somente agora, nos anos 2000, é que aqui no Brasil foi liberado o uso da toxina botulínica com finalidade cosmética pela Anvisa. Ou seja, há apenas 19 anos é que temos no Brasil o uso da toxina botulínica para tratamento cosmético, tratamento que utilizamos no nosso dia a dia para eliminar, para amenizar as rugas da região frontal, região entre sobrancelhas, a região lateral dos olhos, né, orbicular, chamamos de pé de galinha popularmente. Então é muito precoce, né? Temos pouco tempo de uso quando se fala de ciência médica, né? Ou seja, lá em 1800, quando se descobriu a doença, o botulismo, até o seu uso, né? O uso da toxina botulínica nos anos 2000 aqui no Brasil. Então, tivemos aí 200 anos de intervalo. Então, é uma história bem interessante que é bom sabermos, né, algumas curiosidades, e sempre que tivermos mais, né, curiosidades, iremos passar mais para vocês, tá bom? É isso aí, espero que gostem desse vídeo. Um abraço, tchau, tchau.